1860, o francês Louis Pasteur derrubou definitivamente a teoria da abiogênese, através de seu célebre experimento envolvendo balões do tipo pescoço de cisne. Mesmo assim, uma pergunta continuava sem resposta. De onde surgiu o primeiro ser vivo? Como apareceu a vida no planeta pela primeira vez? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Teoria da Evolução Química, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre a origem da vida, vamos conversar com você sobre evolução química ou evolução molecular. Os processos transformacionais que ocorreram em moléculas químicas que culminaram com o aparecimento, o surgimento da vida em nosso planeta. Muito bem, origem da vida, evolução química. A origem dos organismos vivos encontra-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. Vou repetir. A origem dos organismos vivos encontra-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. Essa ideia veio a partir de dois pesquisadores de modo independente, Oparin e Haldane. Perceba que eles estão separados aqui por hífen. Oparin e Haldane, em 1920, chegaram com a ideia de que certas transformações importantes que aconteceram em certas moléculas levaram ao surgimento de moléculas orgânicas mais simples. Tá? Isso é o que nós chamamos de convergência científica. Os dois pesquisadores vieram a se conhecer, tá, num congresso respectivo onde iam conversar sobre suas ideias. Foi nesse momento que Oparin e Haldane perceberam que eles tinham muito em comum, já que eles haviam chegado às mesmas conclusões sobre a origem da vida no planeta Terra. Compostos inorgânicos constituem compostos orgânicos simples. Essa é a ideia central da evolução química ou evolução molecular. Em outras palavras, a vida originou-se da evolução dos sistemas químicos, do inorgânico para o orgânico e do orgânico para o biológico. Sabemos que o biológico, a matéria viva, é reduzida à matéria orgânica, que é decomposta em matéria inorgânica. Sendo assim, Oparin dizia que o inverso também pode ser feito. Então, no momento em que você tem um organismo vivo, e esse organismo vivo morre, perece, ocorre a quebra da homeostase, levando-o à morte, ele passa agora a ser apenas o quê? Um conglomerado de matéria orgânica que irá se decompor na natureza, originando água, sais minerais, compostos nitrogenados e gases fétidos. É tudo que sobra dessa matéria aí. Então, se o biológico pode ser revertido ao orgânico e convertido a inorgânico, o inverso também pode ser feito. Assim, Oparin e Haldane defendem a teoria da evolução química ou da evolução molecular como a ideia precursora do surgimento dos primeiros seres vivos no planeta. Teoria esta fortemente apoiada pela experiência de Miller e Urey. Harold Urey, que era professor de Stanley Miller. Um dia Miller chegou para ele e disse: o que você acha de fazermos um experimento que simule a atmosfera primitiva para ver se conseguimos produzir matéria orgânica a partir daí? Harold Urey deu então autonomia para o Miller realizar a experiência. Ele começou a desenvolver o mecanismo, o equipamento para ser usado nisso. Claro, entre muitos erros, até que um dia Miller conseguiu o resultado esperado, juntou os gases da atmosfera primitiva, bombardeou com faíscas elétricas, simulando o que aconteceu na época da Terra primitiva, e conseguiu produzir uma solução contendo aminoácidos simples.
Mas antes da gente falar na experiência de Miller, vamos conversar sobre a atmosfera primitiva há 4,5 bilhões de anos atrás. Professor, quais os gases que compunham a atmosfera primitiva? Claro que teriam que ser gases que apresentassem chão. Como assim, professor? Não entendi. Chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Componentes encontrados na forma básica de matéria orgânica da natureza, construtora das proteínas, que constrói a matéria viva. Então, pensou-se que, ora, os gases da atmosfera primitiva deveriam ser o metano, tá? Água, principalmente em estado de vapor, amônia e hidrogênio molecular. Acredita-se que esses gases foram bombardeados com faíscas elétricas que resultavam das fortes tempestades que aconteciam de forma muito constante o tempo inteiro naquela época, devido às condições adversas e inóspitas do planeta. E aí, essas descargas elétricas provocaram a quebra das ligações químicas que uniam esses átomos a essas moléculas, e quando esses átomos se rearranjaram, na busca de sua estabilidade química, chegaram aos aminoácidos. Vamos entender melhor como isso funcionou, tá? Origem. Primeiro, na Terra primitiva, 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta era bombardeado constantemente por meteoros. Meteoros que até traziam em seu interior água. Acredita-se que muito da água que existe no planeta não veio daqui, e sim veio a bordo desses meteoritos. Professor, como essa água conseguia se preservar no interior desses meteoritos? Ora, baseado numa propriedade clássica que a água tem, que é o seu alto calor específico. A água depende de uma quantidade de energia considerável para que ela, então, altere a sua temperatura. Então, muito dessa água conseguiu se preservar no interior desses meteoros, né? Isso nos remete à ideia de panspermia, de Arrhenius. Tá certo ou não? Beleza? Mas tudo bem. Esses meteoritos bombardeavam a Terra constantemente aos milhares, o tempo todo. A crosta terrestre era extremamente fina. Então você tinha uma crosta terrestre muito fina acima e magma quente abaixo. Então o impacto desses meteoros do planeta abria consideravelmente crateras, e essas crateras geraram atividades vulcânicas. Surgiram então vulcões, tá certo, que entravam em erupção. A evaporação da água era constante, temperatura do planeta muito elevada. Então a água, amigos, subia muito facilmente evaporada, junto com essas cinzas de material vulcânico, dessa atividade vulcânica intensa que existia no planeta. Consequentemente, na alta atmosfera formavam-se densas nuvens que provocava de certa forma um resfriamento do planeta, e aí, amigo, nova condensação e precipitação da água com esse material de volta à superfície planetária. Mal essa água batia na superfície, evaporava novamente devido à alta temperatura. E assim era o fluxo constante de matéria, ok, no planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. O tempo foi passando, houve a diminuição dessa queda de meteoros no planeta Terra. Isso levou a um certo resfriamento no planeta, surgindo então os corpos d'água, mares e oceanos, onde as substâncias se dissolviam, formando uma grande sopa. E aí, outra observação importante. Essa atmosfera primitiva, ela não continha oxigênio molecular, não continha ozônio e não existia, consequentemente, pela falta do ozônio, uma barreira contra a radiação ultravioleta que incidia na Terra em seu potencial máximo. Professor, por que não havia oxigênio na época da atmosfera primitiva? O oxigênio ele é produzido no planeta por uma via biótica. E que via biótica é essa? Chama-se fotossíntese. Então, a principal via de produção de oxigênio é através da fotossíntese. Não existiam organismos vivos
na época da Terra primitiva. Então não havia O2, ok? O O2 é o precursor do O3. Como funciona? Funciona assim. O oxigênio é liberado pela fotossíntese, que o oxigênio no processo fotossintético é um resíduo. Ele é jogado na atmosfera. Quando chega na alta atmosfera, devido à incidência de forte radiação ultravioleta, a molécula de O2 se quebra, liberando átomos de oxigênio livre e bivalente. É isso? Oxigênio, número atômico 8, massa 16, primeira camada eletrônica 2 elétrons, próxima camada, que é a camada de valência, ou a última camada, 6 elétrons, ele precisa então de mais 2 elétrons para se estabilizar. Esse átomo de oxigênio livre, passeando pela atmosfera, encontram-se com moléculas de O2 que ainda não foram quebradas por ação do MOVE, e a química diz que essa molécula pode ceder 2 elétrons, um par eletrônico, para estabilizar esse átomo de oxigênio instável. Chama-se ligação covalente dativa, formando-se então o O3. O O3 é uma camada gasosa finíssima, ok, localizada na estratosfera terrestre e que filtra a maior parte da radiação ultravioleta que incide no planeta. Só que essas condições, nesta época, não existiam, ok? Então, a temperatura do planeta era muito elevada, o que favorecia essa movimentação constante de água e de substâncias para a alta atmosfera e de volta para a litosfera planetária. E aí, radiação ultravioleta em alta intensidade, mais descargas elétricas provocadas pelas fortes tempestades que assolavam a Terra primitiva, isso levou a alterações químicas consideráveis em seus gases constituintes, levando então à formação de aminoácidos, ok? Devido a essas condições ambientais extremamente redutora, um ambiente redutor, exatamente devido à falta de oxigênio. Tá? Quando nós estudarmos as hipóteses heterotróficas e autotróficas, nós vamos voltar a falar sobre isso. Tá? Nessa época aí, quando as condições ambientais tornaram-se mais amenas e, consequentemente, o oxigênio apareceu, ocorreu um processo chamado holocausto nuclear, que foi previsto pela cientista Lynn Margulis. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima aula que nós teremos para fechar esse conteúdo de origem da vida. Brevemente ela estará publicada no canal. Então, o oxigênio, tá, quando ele surgiu, ele foi muito mais maléfico do que benéfico, quase produziu a completa extinção dos organismos vivos do planeta Terra, porque o oxigênio é extremamente oxidativo, o ambiente era redutor, não haviam reações de oxidação, muitas dessas reações são danosas aos organismos vivos. Mas, claro, surgiram alguns organismos específicos que conseguiram uma certa adaptação a essa atmosfera com oxigênio e até passaram a utilizar as moléculas de oxigênio num processo de metabolismo energético chamado respiração aeróbia. Mas vamos detalhar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. Muito bem, ambiente redutor, condições de alta radiação ultravioleta, descargas elétricas, alterações químicas nas moléculas que compunham os gases da atmosfera primitiva, resultado, formação de aminoácidos, a base para a constituição das proteínas. Os aminoácidos têm um carbono central, tá certo? É um carbono chamado de carbono alfa, é um carbono assimétrico, como diz a química, é um carbono quiral, um carbono que está ligado a outros componentes. Tá? Quais são os principais componentes? 3 que são fixos em todo aminoácido, que é o grupo carboxila, o grupo amina e um átomo de hidrogênio ligado a um radical R, que é o que varia de um aminoácido para outro. Você sabe que os aminoácidos se ligam entre si através de ligações químicas peptídicas, formando então as cadeias proteicas. Provavelmente foi isso que ocorreu na época da Terra primitiva. Professor, seguinte, a pergunta importante agora é a seguinte, né? Deixa eu fechar isso aqui, ok. O que ocorreu depois? Bom, o que ocorreu depois foi que os aminoácidos agrupados formaram as proteínas. Essas proteínas começaram a se envolver em líquido circulante, ou seja, em água,
e se isolarem do meio ambiente, formando uma estrutura chamada de coacervados ou coacervatos. Tanto faz. Os coacervados ou coacervatos, lembre-se, não são organismos vivos. São, na verdade, partículas coloidais. Quando você mistura água com proteína, você forma colóides. Sistemas isolados do meio. Mas esses sistemas isolados do meio, aqui a gente tem uma foto específica, mostrando especificamente aqui, ó, os coacervados distribuídos numa massa líquida, tá? Ó, observe que são partículas bem isoladinhas no meio. Isso favoreceu o desenvolvimento de membranas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula sobre a origem da vida, que culminou com o aparecimento, tá, das primeiras células. Então, os coacervados, lembre-se, não são organismos vivos, eles são moléculas proteicas envoltas em líquido circulante, isolados do meio, que favoreceu, tá, certas condições metabólicas específicas que culminaram com o aparecimento das primeiras células, também denominadas de protocélulas. Tá? Sabe-se que essas primeiras células eram células procarióticas, não eram providas de membrana interna, aquilo que nós chamamos hoje de carioteca ou membrana nuclear. Muito bem. Experiência Millen-Urey, 1953. Aqui está. Esse foi um equipamento desenvolvido por Stanley Miller para tentar comprovar a ideia de que esses gases originaram realmente moléculas orgânicas simples, no caso, aminoácidos. Aqui você tem uma foto de Miller, tá aqui, Stanley Miller, com o seu experimento, tá, realizando então os processos para conseguir esse resultado. Muito bem, em que consistia o equipamento de Miller? Consistia em um balão, tá aqui o balão, onde ele enchia de água, submetia esse balão a aquecimento, a água fervia, o vapor de água subia por um tubo, tá, que estava ligado a um outro recipiente. Esse recipiente, conectado a ele, você tinha eletrodos. Esses eletrodos iriam então simular as faíscas elétricas, né, aquela grande tempestade de relâmpagos e faíscas elétricas que ocorriam na atmosfera primitiva. Os eletrodos, eles foram usados para isso. Dentro desse recipiente superior aqui, ele então bombeava, né, muito sutilmente, com muito cuidado, os gases da atmosfera primitiva, o CH4, o NH3 e o H2, ou seja, o metano, a amônia e o hidrogênio molecular. Ao bombardear esses gases com faíscas elétricas, tá, à medida que esses compostos que se formavam aqui iam descendo por esse tubo aqui inferior, passavam por um condensador que produzia o resfriamento da infusão. Essa infusão então descia pelo tubo inferior e a tal substância, o tal caldo produzido aí, era captado por um recipiente logo abaixo. Significava as amostras para análise. Miller e Harold Urey, então, ao examinar esse conteúdo da amostra, perceberam uma coisa interessante. Miller havia conseguido, através desse experimento, produzir os aminoácidos alanina e o aminoácido glicina. São os aminoácidos mais simples da natureza. Então aqui você tem, olha só, esse aminoácido aqui é o aminoácido alanina. O aminoácido alanina, no seu radical R, apresenta um grupo metil, que é um derivado do metano, que é o H3C. O aminoácido glicina, no lugar do metil, vai ter um átomo de hidrogênio. Tá? Então eu tenho os dois aminoácidos aqui, ó. Aqui é a carboxila, que é o radical fixo, aqui é a amina, que é o outro radical fixo, aqui é o hidrogênio que sempre está presente ligado a esse carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral. A mesma coisa nesse aminoácido aqui de baixo. Então o que é que muda de um aminoácido para outro? A presença do metil, que caracteriza o aminoácido alanina, e a presença de hidrogênio, que caracteriza o aminoácido glicina. Agora, uma coisa importante, tá, é apenas para tecer um comentário para que você reflita sobre o assunto. Tá? Os aminoácidos, existem aminoácidos que são levógenos, existem aminoácidos que são destrógenos. Você estuda muito sobre isso, tá, na química, que é a capacidade que o composto orgânico tem de desviar a luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Tá? É como se eu tivesse um composto que fosse o espelho do outro, digamos assim.
Então, o fato... Ora, bem, professor, o que é que isso tem de importante sobre a origem da vida? Muito bem. Os aminoácidos levógenos, ou seja, os aminoácidos L aminoácidos, eles desviam a luz para a esquerda e D aminoácidos desviam a luz para a direita. E só que a disposição dos átomos é crucial para a atividade biológica nos compostos orgânicos que são utilizados via metabolismo dos organismos vivos. E aí o seguinte, todas as proteínas de todos os seres vivos do planeta, elas são constituídas por L aminoácidos. As proteínas naturais não apresentam D aminoácidos, não apresentam aminoácidos destrógenos. Todos os aminoácidos são aminoácidos levógenos, são esses tipos de aminoácidos que nós encontramos nos seres vivos. Aminoácidos destrógenos ou D-aminoácidos, alguns pequenos reduzidos grupos de bactérias já foi encontrado, tá? Antibióticos também, proteínas alimentares após tratamento térmico, ok? Você encontra aminoácidos destrógenos, mas nos organismos vivos, de uma forma geral, de um modo geral, você não encontra. E aí, existe uma corrente que admite que Miller só tenha obtido D-aminoácidos em seu experimento. E se isso aconteceu, se é D-aminoácidos, então, tá, baseado no que observamos nos seres vivos hoje, a não presença de aminoácidos destrógenos na formação das proteínas, nós não temos nem maquinário enzimático para processar esses tipos de aminoácidos. É improvável que os primeiros seres vivos se originaram através dessa via. Existe uma teoria que defende isso. Ok, pessoal? Passe na descrição do vídeo, pegue a lista de exercícios para praticar o assunto aprendido. Era isso que nós tínhamos que conversar sobre evolução química. Assista a aula sobre a teoria, tá? da hipótese heterotrófica e da hipótese autotrófica. Ok? Bons estudos, nos encontramos na próxima aula. Tchau!